mais um cafezinho com a Day começando e eu já quero deixar aqui um recadinho para vocês. Assistam esse bate-papo até o final, porque pode ser hoje que você vai se tornar a dona do seu próprio negócio ainda em 2025, porque a nossa convidada é a Lilian, fundadora da Lili Semijoias. Nós vamos falar do empreendedorismo no nicho das semijoias. Lilian, muito obrigada por você vir aqui compartilhar a sua trajetória aqui, já sei que é muito inspiradora. E também por esse trabalho que você vem fazendo de dar oportunidade de colocar mulheres no mercado de trabalho. Eu que agradeço o convite, muito legal poder participar e levar essa história, e é o que você falou, o ano ainda não acabou, estamos no final do ano, mas tem muito 2025 pela frente, dá para fazer muita coisa ainda. Sim, quem sabe, né, muitas de vocês já comecem um ano com um negócio próprio. E eu também já quero aproveitar e agradecer a Lilian, porque ela também é apoiadora do nosso cafezinho com a Day. A Lili Semijoias está aqui conosco, também fazendo parte dessa história. Então, nós vamos começar com aquela bem basiquinha. Fala um pouquinho quem é a Lilian. A Lilian. Bom, a Lilian é mulher, é mãe. Tenho um filho de 10 anos, o Arthurzinho, sou esposa, sou empreendedora, sou psicóloga e jornalista de formação, né, apesar de não atuar. Sou sonhadora, sou uma mulher que gosta de viver, de viajar, de fazer amigos, de conversar. Essa é a Lilian. Bom, você então tem a formação de jornalista e psicóloga. Sim. Mas como as semijoias entraram na sua vida? Elas entraram por acaso, na verdade, né? Porque assim, eu fiz as duas formações ao mesmo tempo. Na verdade, tudo começou com a música, porque eu era saxofonista, já tô meio enferrujada, faz tempo que não toco. Mas eu tocava, né, saxofone, e aí eu consegui bolsa na faculdade. Então, eu fazia de manhã a faculdade de psicologia e à noite a faculdade de jornalismo. Acabei um pouquinho antes, né, psicologia acabei um pouquinho antes. E aí, fui fazer estágio de jornalismo, fazer estágio na Prefeitura de Santos. E aí, aquele salário bom de estagiário, né? Aquela coisa. Sim, atraente. Atraente, falar, preciso de dinheiro, o que eu vou fazer? E aí, me surgiu a ideia, tinha uma loja lá em Santos mesmo, fui lá, comprei, na época, isso era o ano de 2005, mais ou menos, faz 2006, R$50 ali é muito mais do que vale hoje, né? Então, R$50 foi meu primeiro investimento. Investi em peças, um pouco descrente, falei, não sei se vai dar certo, se vai ser bom ou não, mas falei, vou pegar peças do meu gosto, porque eu sempre gostei de usar acessórios. Falei, se não der certo, fiz uma compra, fica pra mim, tudo certo, esquece isso. E aí foi, no dia que eu comprei, foi o dia que eu vendi todo o meu estoque, já recebi, vendi em casa mesmo, pra família, e aí peguei o valor e já reinvesti. Aí, assim, foi indo e foi reinvestindo, então esse foi o início. Então foi assim um estalo, vou fazer uma renda extra com as semijoias. Exato. E por que você escolheu jornalismo e psicologia, que são campos tão assim distintos, né? Na verdade eu tinha 17 para 18 anos, eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida. Eu escolhi a psicologia, que eu falei, minha mãe era psicóloga, né, meu avô psicólogo, de família, sim. E aí eu falei, eu vou tentar, porque é algo que talvez eu tenha várias áreas de atuação, escola, empresa, enfim. Comecei a fazer, foi legal o curso, mas eu não me via trabalhando. Aí, enquanto eu tava fazendo, falei, bom, deixa eu tentar o jornalismo, que tem uma questão de comunicação, de repente, trabalhar numa televisão, alguma coisa assim. Vamos ver, né? Tinha mais relação com a música também, sim, assim, a parte de comunicar, né, de certa forma. E aí, falei, deixa eu tentar pra ver se dá certo. E assim foi. Fiz estágio na prefeitura, na época era o setor de comunicação, setor de televisão lá, a gente ainda decupava fitas, cassetes, acho que hoje não se faz mais isso. Mas assim, foram essas as escolhas mesmo pra ver, mas aí ao longo do caminho eu vi que vender mesmo era o que eu gostava. Foi aí quando eu comecei deu certo com na primeira tentativa, né? Assim, tem muito desafio ao longo do caminho, né? A gente tá certeza. falando de 17, 18 anos pra trás. Nem tudo são flores. Mas
é sim uma trajetória que vem dando certo. E quanto tempo você ficou fazendo esse trabalho, né, de vender as suas peças, que você, na verdade, que você revendia, né? Você comprava pronta e revendia. Eu fiquei, eu acho que menos de 1 ano nesse processo. Eu vendendo, depois, não, foi em torno de 1 ano, porque daí terminou o estágio, não ia conseguir a efetivação lá na prefeitura. E aí, as vendas começaram a me levar um tempo grande, porque aí eu fui criando umas estratégias de vendas. Eu comigo mesma, assim, da minha própria cabeça, assim. Preciso vender, o que eu tenho que fazer? Mostrar para pessoas. Sim. Então, eu tava dentro da prefeitura, lá trabalhavam muitas mulheres. Era um Sim. produto feminino, preciso ir atrás de campo mulheres. Maravilhoso, né? Exatamente. E aí, lá, eu comecei a mostrar, então, do setor que eu trabalhava, as pessoas já sabiam, aí eu fui tendo abertura, aí tinha as moças da Copa, aí eu ia pro outro setor, e aí fui indo... Você mudou seu cargo dentro da prefeitura. Tipo isso. Ia pra prefeitura pra fazer outro trabalho. Vou tomar um cafezinho ali, já conheço outras pessoas, você vai fazendo contatos, né? E aí, desses contatos, eu encontrava as pessoas, trabalhava ali na Praça Mauá, encontrava as pessoas na praça, ali na frente. Vamos sentar ali no banco da praça e mostrava as peças. E vendia lá mesmo. Aí, depois de lá, eu falei, bom, preciso de mais clientes. Eu tive a ideia de salão de beleza, óbvio, que é um lugar que sempre tem muitas mulheres. Então, cada semana eu ia fazer a unha em um salão diferente. E aí, eu chegava no salão, conversava com a manicure, falava o que eu fazia, vendia pra ela, vendia pra dona do salão, pedia autorização, né? Fazia uma negociação ali com a dona, vendia pras clientes que estavam lá. Na outra semana, eu ia em outro salão. E aí... eu criei na época, eu tenho até hoje, um fichário, porque não tinha nada computador, Sim, nada tecnologia disso, quase zero, quase né? zero, isso entrega um pouco a Sim. idade. Mas eu fiz um fichário com as letras, então eu tinha esse catálogo de clientes mesmo, os contatos delas, os telefones, eu ia anotando as preferências, então, e o histórico também de compras dela, então... A fulana comprou tal peça, ela prefere peça dourada, o tamanho do dedo dela é tal, ela faz aniversário tal. E aí, com isso, eu fui criando aí essa carteira de clientes. Teve uma época que eu não tinha tempo pra nada, porque eu ia visitando uma cliente atrás da outra, chegava essa época de festas, às vezes atendia sábado, domingo, em cima do Natal, às vezes as pessoas esqueciam de comprar um presente, Lília, me salva, tem alguma coisa e tal. Então eu fazia muito isso, fazia plantão mesmo nos salões, depois eu fiquei amiga de algumas donas de salão, e aí eu ficava dentro do salão, assim, às vezes passava o dia inteiro lá, e aí as clientes iam rodando e eu ia fazendo as vendas lá. Até que eu vi que chegou no limite, assim, que eu falei, não tenho mais tempo. Já tava tirando um valor muito superior ao que era meu salário de estagiária. Muito superior. E aí eu falei, mas eu quero mais, eu preciso, né, crescer, preciso fazer alguma coisa. E aí eu tive a ideia de ter pessoas que revendessem pra mim. Então, mas que pessoas, como é que nós vamos fazer isso e tudo mais. Conversei bastante, tive bastante apoio dos meus pais, né? Meu pai sempre empreendeu. Há alguns anos atrás, ele trabalhou com consignação de botina em depósito de material de construção. Então, deixava uma coisa inusitada a princípio, né? Porque o pedreiro, ele não tinha tempo de ir em loja de sapato, comprar e tal. Então, ele tinha essa opção de, às vezes, vai lá pegar algum material, ver no balcão da loja, uma botina, preciso comprar, e comprava. Então, ele já tinha esse conhecimento, ele falou, a gente podia pensar em alguma coisa assim, podia fazer esse consignado. A gente foi conversando, foi amadurecendo a ideia. Eu falei, mas pra quem que eu vou oferecer? E era um risco muito grande, né? Muito grande, porque é uma relação de confiança, né? Sim. E aí, o meu primeiro anúncio foi na OLX. E eu nem sei se pode mais hoje divulgar assim, nunca mais usei também. Mas coloquei lá, precisa de revendedoras e tal. E aí, no dia que eu fiz o anúncio, apareceu uma pessoa, foi a minha primeira consultora. Ela era lá do Jockey Club em São Vicente. Eu tenho interesse e tal. E aí, eu fui até a casa dela, eu levava as peças. Sim. E aí, por alguns anos, eu fui fazendo esse caminho de eu ir até a casa das pessoas. Eu atendia... Meus pais moravam em Peruíbe, né? Então, eu ia Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Guarujá, até Bertioga. De Bertioga a Peruíbe, Cubatão. Então, foi bem... Assim, era bem corrido. E aí, eu ia fazendo roteiros para as cidades que eu ia atendendo. Nossa, bem, né? Sozinha e já fazendo todo esse percurso. Eu peguei... O meu estoque era 1/4 da minha casa.
Então, tirei algumas roupas do armário, fiz o armário de estoque e fui... E você continuava... E como que você fazia as compras? Você era presencial, né? Até então não tinha compra online. E você fazia a curadoria. Você ia até os locais, fazia a curadoria das peças e depois você passava para as revendedoras. Isso, inicialmente sim. Aí eu fui depois, eu fui mudando de fornecedores, né? Porque aí, esse fornecedor que eu comecei, o valor era... Um valor já de... Era loja, na verdade, era uma loja, acho que no Gonzaga, inclusive. Ah, nem era em existe Santos mais, era ainda? em Santos a loja, Nossa. E aí, não era mais... A gente vai evoluindo, porque aí você Sim. precisa ter volume, né? Você vai mudando. E aí, comecei com esse processo da curadoria inicialmente, realmente, porque ainda assim eu não tinha um volume muito grande, né? Porque eu tava montando as minhas clientes, né? Sim. E aí, o consignado tem esse desafio que é a rotatividade das peças, né? Porque as clientes querem novidade Sim. sempre. E aí, o que elas não venderem, elas devolvem. E aí você fica, passa para outra, né, que ainda não mostrou, Isso. né, para as clientes, porque elas também começam a fazer a rede de clientes delas, né? Exatamente. Exatamente. E você tem a Lili em Santos, né? Tem em São Paulo e tem em Campinas. Isso. Como que se deu essa expansão? Depois de quanto tempo? Na verdade, vamos voltar um pouquinho. Quando você percebeu que você tinha que ter o seu espaço específico, porque até então era tudo no seu quarto, né? O estoque era no seu quarto. Quando você saiu do seu quarto? Bom, foi um longo processo, porque enquanto era no meu quarto, eu ia até as clientes. Só que aí eu comecei a ter era um longo tempo de trânsito, né? Sim. Entre as cidades, principalmente. E eu não tinha mais tempo de atender pessoas. Tinha uma hora que eu não conseguia mais pegar clientes, porque realmente o meu dia tinha 24 horas, por mais que eu trabalhasse ali o tempo todo, não tinha mais capacidade. Aí eu comecei a chamar algumas clientes pra ir. Eu morava num prédio. Então eu atendia essas consultoras na portaria do meu prédio, num sofazinho que tinha lá. Não era o ideal, né? O síndico não gostou muito, obviamente. Inclusive, a gente tá fazendo 16 anos de Lili. E eu tenho a nossa consultora mais antiga, atual hoje, que é a Cláudia. Inclusive, um beijo, Cláudia. A Cláudia Bernardo, ela tá com a gente desde essa época. Ela já foi na minha casa. Ela foi atendida na portaria da minha casa. Ela foi pegando todas as fases da Lili. E aí, da portaria de casa, eu falei, preciso de um lugar. Só que não tinha verba para um lugar, né? Porque aí era aquela responsabilidade de agora eu vou pagar um aluguel. Agora eu tenho um custo fixo. Aí o pânico de vender, eu tenho que vender. Eu tenho que vender pelo menos para pagar o aluguel, né? Depois, pra tirar um dinheiro era uma outra história. Então, isso trouxe um peso, assim, grande, né? Apesar das coisas estarem caminhando, mas era uma pressão realmente que eu me vi ali naquele momento. Saí procurando, eu tinha uma ideia de valor de aluguel, mas era só na minha cabeça, porque eu não achei em lugar nenhum aquele valor que eu queria pagar. E aí a gente faz umas idealizações assim, você quer um lugar bonito, você quer um lugar... Já imagina tudo perfeito. De fácil acesso e pagando pouco. Sim. Não achei. Enfim, rodei muito. O nosso primeiro espaço foi na Carvalho de Mendonça, lá em Santos. Em cima de uma imobiliária. Na verdade, acho que era um despachante embaixo, era junto com uma imobiliária, a gente dividia o espaço. A gente brincava carinhosamente que era um caixotinho de madeira, porque era um espaço muito pequenininho, e ele era todo feito de madeira. Inclusive, eu levei uma plantinha para enfeitar o espaço e o chão era de madeira furadinho. A primeira vez que eu fui regar... Não, eu fui regar a plantinha, eu molhei o vizinho de baixo. Pra você ter ideia. Era um lugar realmente muito simples. Mas ali foi o nosso primeiro espaço, assim, foi uma conquista muito grande. Certeza. Porque a hora que a gente montei, eu falei, bom, eu tinha o meu quarto, agora eu tenho um espaço. Foi, assim, aquela sensação de crescimento. Sim, com certeza. E aí eu conseguia... receber as clientes lá, né? Mas ainda assim o espaço era muito pequeno. Aí depois de lá a gente conseguiu ir para um espaço maior. Eu comecei a ter funcionários trabalhando comigo, né? Depois de um tempo tive meu marido também, que hoje ele é meu sócio, ele veio trabalhar junto comigo. Aí a gente foi levando a parte de tecnologia para a empresa, porque até então todos os controles eram feitos à mão. E aí começou a ficar também difícil, porque era muita peça. Controlar, né? Catalogar as vendas, para controlar as vendas. E aí, a gente foi evoluindo nesse sentido. E só em Santos, foram quantos anos? Só em Santos? Em 17 anos, porque aí desde então foi...
17. Eu comecei e fiquei 1 ano, 2 vendendo. A empresa mesmo tem 16. Fez 16 esse ano de 2025. E quando vocês perceberam que dava para ampliar? Aí vocês foram para São Paulo, né? Foi primeiro em São Paulo. Foi primeiro em São Paulo, A gente, depois desse espaço, a gente foi para um outro espaço, ficamos aí alguns anos. Depois a gente foi para Ana Costa, que é onde a gente tá hoje, Sim, né, em Santos, que é onde fica a matriz. E aí lá hoje a gente tem um espaço maior, onde a gente faz o atendimento para as consultoras de Santos e região da Baixada Santista, né? Então, hoje de Peruíbe a Bertioga, as consultoras vão até a gente na sede de Santos, né? Todas elas vão para lá, então. Isso. A gente direciona para essa região. E aí a gente viu, foi em 2019 para 2020 que a gente viu essa necessidade de expandir, de atender novos mercados, também de sair da Baixada, de conhecer novos mercados. E aí a gente escolheu São Paulo, né? São Paulo porque é uma metrópole, então, né? A gente escolheu a Zona Sul de São Paulo, que é uma região que a gente tem fácil acesso também, então fica bem pertinho do metrô, é uma região super fácil de chegar, bem localizada. E aí lá foi a nossa primeira filial, na Zona Sul de São Paulo. Ela nasceu um pouco antes da pandemia. E aí, na sequência, a gente já escolheu Campinas. Campinas também, por ser uma cidade grande, né? Um pouco mais afastada, porque a ideia é deixar em pontos... Porque ali em São Paulo a gente consegue atender as consultoras de São Paulo, São Paulo, só a Zona Sul ali já é gigante, tem muita gente, né? Surreal, assim. Mas a gente atende consultoras de Osasco, de Guarulhos, de São Bernardo, de Adema, São Caetano, dessa região. E aí, um pouquinho antes da pandemia, a gente montou a de Campinas, que aí lá Campinas a gente consegue atender Hortolândia, Sumaré, toda aquela região, né, do interior. E Campinas foi um desafio bem grande, porque a gente alugou a sala, montou o espaço, montou a equipe, quando ia inaugurar, pandemia. Pandemia, fecha tudo. Na verdade, assim, a gente ia inaugurar um mês na frente e veio a pandemia antes. Nem chegou, então, a inaugurar. Não chegou a inaugurar. Então, ela teve um atraso aí de alguns meses. Mas foi o que eu falei, é um dos desafios do caminho, né? Porque empreender tem seus desafios. E tem que arriscar também, né? Tem que arriscar né? também. Você tem noção de quantas revendedoras vocês têm hoje? Se juntar as 3 unidades? Sim, hoje ativas que eu digo com recorrência com a gente, em torno de umas 650 revendedoras, mas já passaram bem mais de 5 mil mulheres pela Lili. Nesses anos todos. E agora vamos falar um pouquinho sobre as peças maravilhosas que, né, da Lili, gente, ó. A hora que eu cheguei, eu já olhei esse brinco. Não tem como. Maravilhoso. Esse brinco, quando eu vi que me trouxeram as peças, na hora que eu olhei, foi a primeira peça que eu já peguei. Eu falei, gente, esse brinco é maravilhoso. Essa junção da pérola, do metal, né, da resina, ficou assim perfeito. Como que é feito assim a seleção das peças? Vocês se inspiram? Vocês têm uma confecção própria? As peças, a gente busca sempre a melhor relação custo-benefício. Isso é uma coisa que eu gosto de deixar bem claro, que faz parte, né, da nossa missão, né, da empresa. Que é eu levar a melhor relação, melhor qualidade dentro de um valor possível de ser pago, né? Porque não adianta também eu vou colocar ouro puro aqui, a peça vai custar 5 mil reais e ninguém paga. Então, sim. Então essa é a gente parte desse princípio. As peças, as coleções, elas são inspiradas principalmente em peças da moda, né? Então, peças de novela, de blogueiras, essas peças, né, da moda, desde que também a gente consiga encaixar nessa melhor relação custo-benefício. Porque às vezes a moda vem com umas coisas muito loucas, você vai ver custo, você fala, não, isso daqui... Inviável, né? Ou então também tem alguns modismos que duram... São passageiros semanas, também, e daqui a pouco, né, até tava escutando agora no carro, tava falando do Morango do Amor. Morango do Amor bombou, hoje quem fala mais? Acabou, né? Sumiu, desapareceu. Se alguma marca investe alguma coisa de Morango do Amor, isso aí fica tudo encalhado, porque as pessoas esqueceram, já tá em outra, né? Então, a internet traz isso, né? Sim. É tudo muito rápido. E aí, a gente acompanha todo o processo. A gente tem fornecedores terceirizados, mas a gente acompanha toda essa curadoria. Desde a peça bruta, né?
até todo o processo de confecção do próprio produto, depois a parte do banho, né? A gente trabalha hoje com peças banhadas a ouro, banhadas a prata e agora também com o aço. O aço tem sido uma opção bem legal, o pessoal tá gostando bastante, que ela também traz um custo-benefício muito interessante. Sim, logo, logo nós vamos colocar a prata na Lili. Fiquem de olho. Então, sobre o formato, né? Você já falou que já começou com a consignação desde lá o seu comecinho. Fala um pouquinho, então, pra gente do formato do negócio da Lili. Tá. É o consignado, né? Eu não sei se todo mundo entende o que é. Até vou explicar rapidamente do que se trata. A gente fornece as semijoias. Nosso público, a maior parte são mulheres. Então, a gente foca no empreendedorismo feminino. Eu gosto de falar que o produto da Lili não é a semijoia. A gente vende aumento de renda. Sim. Né? Porque eu quero fornecer para as mulheres a possibilidade delas aumentarem a renda, delas mudarem a vida delas por meio do empreendedorismo, realmente. Então, a gente fornece esse kit, não tem nenhum investimento, aí a pessoa fica com as peças por um período aí de 35 a 40 dias, e aí depois desse período ela retorna. Então, ela vai acertar as peças que ela vendeu, a gente abate a comissão, o lucro dela, e aí tudo que ela não vendeu, ela devolve para poder trocar por um outro kit. Então, assim que funciona o consignado. E a Lili oferece, você com toda essa sua experiência, né, de vendas, a Lili oferece algum tipo de treinamento para as vendedoras, né, para as revendedoras? Sim, desde o momento que a consultora, a gente gosta de chamar de consultora, inclusive, isso, né, consultora. Porque eu digo que ela não é simplesmente uma vendedora, uma revendedora que vai pegar o produto e só vender. Não, ela vai levar uma consultoria para a cliente dela. Então, ela vai até a casa da cliente, ela vai explicar sobre o produto, vai ajudar a provar, ver para que ocasião a pessoa precisa. É realmente um trabalho de consultoria. Então, desde o momento que essa consultora vai até uma das nossas unidades retirar o kit dela, a gente já faz toda uma explicação, tem ali, né, uma prévia do que é a empresa, de dicas de como ela pode vender. Muitas mulheres nunca venderam nada, é uma primeira experiência. A gente tem histórias de pessoas que vêm assim, às vezes de relacionamentos abusivos, às vezes precisando mesmo numa situação de dificuldade financeira mesmo, que tá apostando naquilo para poder virar o jogo, sabe? Então a gente traz todo esse suporte, além do suporte das vendas, também tem essa questão um suporte emocional, de conversar com a mulher, de acolher a mulher, tanto que a gente faz questão, assim, a gente até trabalha em algumas cidades do estado por Sedex, mas não é o nosso trabalho preferido, porque a gente gosta desse contato pessoal, de chegar, vamos escolher o seu kit, vamos escolher o que você vai vender. Porque não é simplesmente pegar uma maleta ali com peças e sair, não. Para quais clientes você vai levar, o que você vai levar, quais pedidos você tem, porque o nosso objetivo é que a cliente saia de lá e faça boas vendas e tenha sucesso nas vendas. Hoje em dia, você se sente realizada? Sim, olhando para trás, né? Assim, e é engraçado porque a gente olha para trás e você vê assim, se me contassem que ia acontecer tudo isso, eu falo, não, mas como assim? Se contar até a própria pandemia, né? Que foi um desafio muito grande. Eu falo, hoje, se você contasse que ia acontecer, ia fechar tudo, como é que você vai sobreviver? Você fala, tô aqui, sobrevivi. Uhum. Então, sim, sem dúvida, uma realização. Mas não é o suficiente, queremos sempre mais, né? Sim, com certeza. Então, queremos cada vez ajudar mais mulheres, expandir mais. Agora, para o próximo ano, a gente quer trazer mais essa parte de desenvolvimento mesmo das nossas consultoras. Então, trazer mais cursos, mais capacitação para que elas consigam prestar uma consultoria melhor para as clientes delas. Dentro desse percurso, né, 16 anos, sucesso, né, com certeza. Você já falou da pandemia, sim, com certeza um desafio. Mas além da pandemia, né, acho que são fases. Quais foram os desafios maiores que você encontrou? Os desafios de expansão mesmo não só de filiais, tá? A própria expansão interna, porque assim, eu comecei sozinha, centralizadora, fazendo tudo. Uhum. Então, a partir do momento que você começa a ter equipe, trabalhar com pessoas é um desafio. E você preparar pessoas é um desafio. Então, isso é um grande, realmente, assim, que você precisa achar a pessoa certa, você precisa treinar a pessoa. A parte do espaço também, de achar um espaço que pudesse
acolher bem as nossas clientes, né? E hoje também com as filiais, a gente tem ainda um espaço, que é o que a gente chama do Grupo Voga, que é a parte onde fica o administrativo, a expedição, o marketing, o comercial, que atende as 3 unidades. Então, eu tenho essa parte que gere, que dá todo o suporte para as 3 unidades da Lili. Então, acho que é isso. Equipe, espaço, pessoas também, assim, em termos de clientes, porque às vezes as pessoas acham que é só ir lá e pegar um kit, deixar dentro do armário e vai acontecer a magia que as peças vão se vender, entendeu? E não é assim, dinheiro fácil não existe. Então, você precisa capacitar essa pessoa, ela entender que ela precisa mostrar, que ela precisa estar motivada. Então, isso também é um desafio bastante grande. Vamos falar um pouquinho sobre o batismo. Eu gosto de falar do batismo. É claro que Lili, né, vem do seu nome, Lilian. O símbolo você escolheu. Em que momento você batizou? Foi ao acaso. Na verdade, eu digo que nem teve esse batismo, porque assim, começou eu vendendo. Então, as peças da Lilian, as peças da Lilian. E às vezes algumas pessoas me chamavam de Lili. É a Lili, beleza. E foi. Como que é o nome? Lili, Biju. Eram as bijus da Lilian. Aí, no ano de 2019, a gente fez um rebranding, porque o biju ficava até um pouco pejorativo, né? E aí, a gente resolveu... Antes era L-I-L-I mesmo, biju. E a gente falou, não, a gente precisava de um outro nome, mas o Lili já tá forte, a gente já tem alguns anos aqui no mercado. Aí, a gente acabou colocando o H no final, né? E aí, mudou pra Lili Semijoias. A borboletinha, ela já existia no passado, a gente só deu uma mudada no formato dela, que a borboleta, ela simboliza a transformação, né, o crescimento, então foi essa a ideia do logo em si. E a cor? A cor, eu sempre gostei de roxo. Então, o roxo foi por um gosto pessoal mesmo, que pegou, foi ficando com o passar dos anos e a gente resolveu manter. E na época também, acho que não tinha tanto essa ideia de batismo, né? Hoje tem porque tem redes sociais, né? A gente precisa postar, precisa colocar um nome. Mas acho que na época que você começou... Gente, mas também não faz tanto tempo assim, tá? Mas não tinha. A rede que tinha era o Orkut. O Orkut. Era o Orkut. Nossa. Prospectei muitas clientes pelo Orkut, pelas comunidades do Orkut. Quais são os seus, se quiser dar um spoiler, projetos, sonhos, o que você acha que ainda, assim, você almeja? Olha, já alguns spoilers pro ano que vem, eu acho que essa questão mesmo que eu falei de treinar principalmente a nossa equipe, tanto a equipe interna, né, quanto as nossas consultoras. Então, levar para elas essa parte educacional de como vender, de como ganhar dinheiro, para que elas foquem mesmo nos resultados, nos objetivos que elas têm. Eu acho que isso é extremamente gratificante. Ao longo aí desses anos todos, a gente teve, assim, histórias maravilhosas, desde aquela que pagou a máquina de lavar de casa, aquela que pagou o fogão, tem aquela que pagou o silicone, tem aquela que pagou a viagem pra Disney com o filho. Então, a gente tem vários casos e eu acho que isso é o que faz a gente querer continuar, sabe? Saber que você tá conseguindo ajudar mulheres e que as mulheres estão conseguindo prosperar. Então, eu acho que esse é o caminho aí pro próximo ano. Temos algumas outras cositas que ainda não posso revelar, que estão ainda nos planos. Segredos, mas tem muita coisa boa aí pra 2026. Geralmente, né, agora a crise financeira, vamos cortar gastos. Aí, claro que você pensa em acessórios, né? Acessório é supérfluo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Porque se a gente for levar em conta, na verdade, um acessório não é um supérfluo, porque ele aumenta a autoestima, empoderamento, traz autoconfiança. Então, não é só um brinco, né? Às vezes, é um brinco. Não, não é um brinco. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A pandemia, ela serviu para escancarar isso ainda mais pra gente, porque era um momento de ainda mais restrição financeira, né? E aí, naquela época, a gente falou, pronto, agora que não, né? Ninguém vai querer. Sem sair de casa, Pelo contrário, a gente viu um movimento, tanto durante a pandemia, principalmente pós, né? Que eu acho que as pessoas, elas
se seguraram muito tempo e depois teve esse movimento de eu preciso. Sim. Então, eu acho que assim, enquanto as mulheres nascerem com orelha, essa é real. Mulheres vão usar brinco. Não tem como, porque já faz parte, sabe? É autoestima, já faz parte do vestuário mesmo da mulher. Então, não tem como, assim. É um mercado que. Quando você investe em você, você melhora o humor, você gasta menos em medicamentos, você gasta menos em um monte de outras questões, entendeu? É verdade. A gente sempre pede, né, para as nossas convidadas deixarem uma mensagem. No seu caso, pode ser uma mensagem de empoderamento, pode ser um convite para conhecer a Lili, né? E eu gostaria que você deixasse um recado. Pode ser os dois? Pode ser tudo junto, misturado, não tem problema. Legal. Eu queria deixar um convite para que vocês conheçam, né? Quem for aí de Santos, da Baixada Santista, ou de São Paulo capital, ou do interior da região de Campinas, para que conheçam uma das nossas unidades, conheçam a nossa forma de trabalho. Foi o que eu falei no início, o ano ainda não acabou, dá tempo, porque às vezes a gente fica com essa mania de, segunda eu começo, ano que vem eu começo. Agora final não, agora não dá, não, gente, o dia é hoje, o momento é agora. Se você deixar ali pra frente, né, quanto de dinheiro perdido você tá deixando na mesa? Sim. Essa é a realidade. Então, primeiro é um convite, né, e também a questão de, assim, confia em vocês, todas conseguem, negócio é começar. A força feminina é muito grande, né? Eu acho que as mulheres que querem, a gente faz tanta coisa, né? Cuida da casa, cuida de filho, cuida da gente, cuida da família. A gente consegue, sim. Então, sair para vender, ter vontade. Eu acho que esse é o principal. Sim. Não acreditar que as coisas vão acontecer sozinhas, né? Mas eu acho que é super possível. Eu acho que acredite em você e comece hoje, porque lembra sempre, se você não tá fazendo hoje, alguém tá indo lá, tá fazendo, e você tá deixando dinheiro na mesa e outra pessoa tá pegando. Só para fechar agora essa perguntinha, como você se sente fazendo a diferença, né? Você falou que já passaram mais de 5.000 mulheres, como você se sente fazendo a diferença tão fortemente na vida dessas mulheres? Mulheres que nunca trabalharam, começaram a ter o seu próprio negócio, mulheres que começaram a ajudar em casa, realizaram sonhos, viajaram. Como você se sente? Eu me sinto muito feliz, assim. Eu acho que isso que motiva, né? Porque não é todo dia que a gente tá bem, não é todo dia que a gente levanta com vontade, não é todo dia que a gente tá com aquele pique. E aí, a hora que você tem um porquê, a hora que você lembra que tem, né, sei lá, 20 famílias diretamente ali, dependendo da gente na empresa, e mais, sei lá, 600, 700, 800 famílias, e quantas pessoas indiretamente dependendo, eu acho que isso dá um gás a mais, dá uma motivação a mais, dá uma sensação de dever cumprido, sabe? Sim. Do que eu tô fazendo, eu tô dando aqui a minha contribuição pro mundo. Sim, é um propósito, né? Um propósito, Gente, esse foi o bate-papo com a Lilian. Vai ficar o endereço da Lili Semijoias para vocês conhecerem. Eu já conheço a Lili, eu super indico. As peças são lindas, o design é exclusivo, tá? Já conversei com outras pessoas. Realmente a Lili tem um design que vocês não encontram em lojas de bijus por aí. São exclusivos, tá? Então fica o convite, o convite da Lilian. Eu também sou, tá? Consultora da Lili. Então, se vocês quiserem peças, vocês podem me procurar. Ou procurar, né, a Lili. Mas, por favor, estou no Guarujá. Quem estiver no Guarujá, me procure. E foi um prazer conversar com você, te conhecer melhor, né? Saber desse seu começo, que é inspirador. Ela começou revendendo umas peças, né, gente? Então, como ela mesma falou, é possível realizar os sonhos. E fica aqui o convite. Lilian, muito obrigada e eu adorei. Eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz de saber, já te conheço tem um tempo, né? Você como consultora lá, nossa. Sim. E aí, a hora que veio o convite, fiquei muito feliz de saber do seu projeto. E tô bem alegre mesmo. Muito obrigada. Eu também fiquei muito feliz quando você aceitou. Porque eu acho que é algo que a gente tem que compartilhar, né? Sim, porque é sim. pra fazer o bem pro outro. É verdade. Né? E tem mercado pra todo mundo. É concorrente. Não, vai virar concorrente. Gente,
tem mercado para todo mundo. Então, realmente. O Brasil é muito grande, a cidade é muito Sim. grande. Dentro do nosso próprio bairro, sabe? Tem Sim. muita gente. Então, o sol brilhou para todos. Brilha para Sim, todos. com certeza. Mas antes de terminar, eu quero já agradecer aos nossos parceiros de hoje. Hoje tem um bolinho aqui da Neide Leite Doceria, cenoura com chocolate. Tem a água da Cristal Água também, que está sempre com a gente. Tem também Espaço Laser Ferrybolt, que deixou aqui um mimo para Lilian. Lilian, depois eu te passo os detalhes obrigada. desse mimo. Tem também, gente, a parceira Pauline Oliveira, que fez a minha make de hoje também, ó. Acho que ficou boa, né? Ficou ótima. Depois eu vou olhar com calma, porque da correria a gente não consegue. Então, Pauline, muito obrigada. E começando hoje, uma parceria nova, que é com a Gi Locações e Eventos, que trouxe aqui os artigos para a nossa primeira mesa posta com a Gi. Gi, também já agradeço essa confiança e parceria. E eu estou grata a vocês todos que estão conosco, patrocinadores, parceiros e vocês que acompanham todo esse trabalho que a gente realiza. Então fica aqui a minha gratidão de sempre. E terminamos agora com esse cafezinho e os nossos patrocinadores. Muito obrigada.